pessoal, meu nome é Cleiton Machado, eu sou arquiteto e urbanista e fui convidado pelo pessoal do Mundo Arq para falar um pouquinho sobre a minha experiência profissional. Me formei em 2005 pela Universidade Mackenzie e depois de alguns anos acabei me especializando na área de multimídia. Foi um caminho completamente inesperado, né? É uma área que vem crescendo bastante e relativamente nova dentro da arquitetura. Mas antes de entrar na área de multimídia, dentro da arquitetura, eu queria contar um pouquinho para vocês como que foi a trajetória até chegar lá. Primeiro, como que foi a escolha para o curso de arquitetura. Como muitos arquitetos, né, eu sempre gostei muito de desenho. E quando estava fazendo cursinho para o vestibular, tinha uma disciplina que chamava Linguagem Arquitetônica. Essa era uma disciplina voltada para quem queria fazer as matérias mais criativas, mais artísticas, como arquitetura, publicidade, design. E uma coisa que me marcou bastante, que me chamou bastante atenção nessa disciplina foi a forma como ela tratava o desenho, né? Como despertou o olhar para enxergar o desenho como uma comunicação gráfica, uma forma da gente conversar, de se expressar e olhar para os desenhos técnicos, depois para as plantas e enxergar que aquilo na verdade é uma forma de expressão, de uma comunicação. Você estava transmitindo uma mensagem para quem quer que seja, né? Independente do idioma. Então a força dessa ferramenta, ainda que seja um croquis à mão, é impressionante como você consegue transmitir uma ideia através de um desenho, e sem ele a dificuldade que se tem, por exemplo, às vezes vou escrever um texto para transmitir a mesma ideia, para falar que determinada situação estava assim. É engraçado isso, mas a força dessa ferramenta a gente vai vendo ao longo do curso de arquitetura e depois de formado como ela ajuda. Então esse foi o primeiro passo para falar, não, eu acho que arquitetura é o curso que eu quero fazer mesmo, e não publicidade ou marketing, como na época eu tinha essa dúvida. E assim que eu entrei, de fato as matérias que eu sempre tive paixão são as matérias gráficas mesmo, tanto as matérias de desenho quanto a disciplina de projetos, né, que foi a disciplina espinha dorsal do curso, que eu realmente me identifiquei mais. A primeira dica que eu dou para o pessoal é em função do caminho a ser seguido, né? A arquitetura é uma área extremamente vasta, né? Então, olhar para a arquitetura hoje, você consegue enxergar tantas disciplinas tantos caminhos, tantas especialidades dentro dela, desde paisagismo, acústica, luminotécnico, estrutura, obra, enfim. Tem tantos caminhos e então o momento que você está na faculdade, que você vai fazer os estágios, eu acho que é um momento valioso para você experimentar esses caminhos, ainda que de forma superficial. Você já vai sentindo o que te dá mais prazer, o que te desperta mais interesse e o que você não gosta de fazer, né? Que acho que é uma parte importante também. Então, primeira coisa, assim, eu particularmente eu sempre fiz bastante estágio, eu passei por uns 5 ou 6 escritórios, desde paisagismo, luminotécnico, interiores, eu fazia perspectivas artísticas para escritórios, fazia um pouco de tudo. Mas assim que eu me formei, eu trabalhei num escritório pequeno. Acho que as principais obras dele, independente das variadas, eram as obras logística e fabril, né? Atendendo a varejo, Walmart, centros de distribuições, coisas desse tipo. Mas qual a visão que eu tenho, que eu poderia, se eu puder transmitir, seria essa. Assim que você se forma, os primeiros anos são anos para você consolidar um pouco do conhecimento. Eu acho que até os 30 anos a gente ainda está amadurecendo na profissão, ainda a gente está saindo um pouco de uma fase bastante preliminar ainda da profissão.
porque a arquitetura ela acaba condensando uma série de outras disciplinas, né? Converge uma série de outras disciplinas através dela, ou seja, você não constrói só com a arquitetura. As engenharias, elétrica, hidráulica, estrutural, o ar-condicionado, tem tantas outras disciplinas que você precisa ter uma noção e você vai ganhando essa noção nesses primeiros anos. E isso acho que só depois de você ter um pouco dessa vivência que você consegue enxergar o projeto de uma forma um pouquinho mais madura. A gente vai amadurecendo nesse sentido. Então, durante esses 4 primeiros anos, eu acho que a coisa mais valiosa que teve foi realmente amadurecer o olhar técnico, enxergar essas disciplinas, amadurecer o projeto, já prevendo sempre essas interferências, essa conversa com as outras disciplinas que, na verdade, o mundo não gira em torno só da arquitetura, né? E nem só dos nossos projetos, né? Então, uma discussão que eu acho que eu vou levantar aí mais para frente da nossa conversa e que é uma discussão que tem muito dentro da arquitetura é a forma versus função, que até algumas obras até do próprio Oscar Niemeyer é criticada, né? Que são grandes esculturas, mas às vezes não tem a funcionalidade esperada ou que poderia ter. Mas isso é uma discussão vasta, nem falo que está certo ou que está errado, não vou entrar no mérito aí. Então, o escritório pequeno, eu acho que tem a vantagem dele é que você consegue passar pelas diversas áreas, desde na área de aprovações de projeto, na área de levantamento, detalhamento, você passa por um pouco de tudo. Então, no quesito de consolidar o conhecimento é bastante válido. Mas depois desses 4 anos eu tinha uma vontade muito grande de ir para uma empresa maior, para um escritório de porte e pegar projetos, participar de projetos importantes e tudo mais. E então eu acabei me inscrevendo num escritório que é um dos maiores escritórios de arquitetura da América Latina. E eu fui chamado para participar do processo seletivo. Na verdade foi um teste bastante intenso, aí durou umas 5 horas, né? Eu me lembro que eu entrei umas 6 horas da tarde e fui sair perto das 11 horas da noite com o pessoal fechando o escritório. Eles acabaram permitindo que eu ficasse lá, viram o quanto que realmente eu tinha vontade de participar do processo, estava me empenhando no teste, né? Passava por uma série de etapas, né? Além de escrita, tinha que fazer um determinado projeto com um programa pré-definido, né? E era em AutoCAD, né? Acabou dando certo. Foi então que fui chamado lá e, para minha surpresa, eu não ia trabalhar com a área que eu tinha um pouco mais de experiência, que era a área de logística, né? Apesar de ter essa área dentro do escritório, me chamaram para trabalhar numa área de interiores corporativos. E para mim era uma área nova. Puxa, interiores corporativos. O primeiro ganho que eu tive foi trabalhar com uma ferramenta nova para mim, que hoje é uma ferramenta bastante explorada, que vem crescendo muito e eu acredito que seja a grande tendência e veio para ficar, que é o Revit. Até então só trabalhava com o AutoCAD, né? Dentro da arquitetura, eu acho que até da disciplina das engenharias, ainda eu acho que é a ferramenta mais utilizada, o software mais utilizado, o AutoCAD, né? Para projetos, desenvolvimento de projetos. E o Revit traz uma visão completamente nova, tridimensional, de banco de dados, enfim, uma ferramenta da Autodesk também, mas que veio para revolucionar a forma de fazer projetos, né? E a forma desses projetos se comunicarem, se identificar interferência e tudo mais. Então, esse primeiro ano eu trabalhei aprendendo essa ferramenta nova e na área de projetos de interiores mesmo. E dentro desse escritório tinha uma unidade de tecnologia bastante pequena na época e foi crescendo. E depois de um ano que eu estava lá, eu tive contato com algumas pessoas da área de tecnologia e como a área foi tomando corpo, eles tinham uma dificuldade, na verdade. Era como lidar com o pessoal de arquitetura.
Então eles precisavam de uma pessoa para fazer essa interface. E falou, Cleiton, você tem interesse em participar, em desenvolver essa área aqui dentro, né? É porque a gente tem as soluções de tecnologia, mas a gente está sempre em conflito com a arquitetura. Então, um problema que era muito comum é o seguinte, você tinha uma obra pronta e de repente o cliente falava, agora eu quero colocar tecnologia no meu escritório, por exemplo. Então, eu quero colocar televisões, quero instalar uma videoconferência, quero ter ambientes automatizados, conectados, com múltipla funcionalidade, e a obra estava pronta. Aí, de repente, tinha que quebrar tudo para fazer infraestrutura, as marcenarias não estavam preparadas para isso, o forro. Então, a gente começou a perceber que o impacto que isso tinha dentro de um projeto era muito maior do que parecia. Então, você interferia no piso, na parede, no forro, nas marcenarias, na carga elétrica. Aí você fala, puxa, mas é só uma TV, ou é só uma videoconferência, ou são só alguns equipamentos? Mas não, depois a gente começou a entender o impacto que isso tinha. Então, cada vez mais essa área foi ganhando corpo lá dentro. E apesar de eu não conhecer da área, eu topei o desafio. Então, no início foi um processo meio que autodidata, né? Não fui procurar cursos para essa área de multimídia e não tem, na verdade, né? Não tem nenhuma graduação, uma pós-graduação do gênero. Existem algumas empresas que fazem esse trabalho de multimídia, de soluções técnicas e muitos projetos lá de fora. Então a gente começou a pegar esses projetos que vinham de fora, que antes nos atendiam, e comecei a aprender com eles toda a parte de infraestrutura para atender esses equipamentos, cargas, dimensionamentos. E mais do que isso, né? Como conversar com a arquitetura, trazer essas soluções técnicas e aliar com a arquitetura, né, de forma mais harmônica, de forma que a gente pudesse antever esses impactos todos. E então, assim, os clientes queriam a função, mas não tinha o impacto da forma. Então, pô, de que forma vai ser isso? Então a gente começou a ir atrás desses equipamentos e dessas soluções técnicas, dessas soluções de conectividade. E a cada mês a gente percebe que surgem novas tecnologias, então painéis LEDs de alta resolução. Antes a gente tinha displays de 30, 40, 50 polegadas. Hoje a gente tem TV de 100 polegadas já para grandes salas de reuniões, painéis de LED de 30 metros, bancos de investimentos. Enfim, é uma área que só cresce e a cada vez mais as empresas estão buscando, e eu acho que é uma tendência que veio para ficar. Hoje, o que a gente tem de multimídia que acaba sendo um balizador para o mercado? A gente tem as grandes feiras, né, que se reúnem as principais marcas. A principal feira se chama Infocom, é uma das principais feiras da área de áudio e vídeo, que o AV, como é conhecido lá fora. E ano passado ela veio para o Brasil. E eu acho que agora também veio para ficar, porque o mercado nacional está consumindo e está tomando porte, e essas grandes fabricantes estão vindo para cá e perceberam que o Brasil também despertou para esse mercado. Então, enfim, pessoal, a dica que eu dou para vocês é que estão na área de arquitetura, não existe caminho certo, caminho definido. Eu acho que os caminhos vão surgindo na nossa vida profissional, e o importante é a gente não ficar numa esfera superficial, a gente se aprofundar no tema que a gente gosta. Hoje um dos limitadores ou melhor, não deve ser um dos limitadores, né? É a questão do idioma, né? Tem muito material em inglês que é extremamente valioso, e se você não tiver acesso a essas ferramentas, você acaba ficando um pouco para trás dessas informações, desse conteúdo todo. Então, busque fazer o segundo idioma, ter esse conhecimento técnico de leitura, tá sempre se atualizando, principalmente nessa área de tecnologia, né, uma demanda muito forte, você está sempre antenado às novas soluções que aparecem no mercado.
Enfim, essa lá no escritório é uma área que tem crescido. Hoje eu sou responsável pela área de arquitetura dentro da unidade de tecnologia, então eu cuido de todos os projetos e dou suporte para toda a equipe lá. Bom, espero que de alguma forma eu tenha contribuído para compartilhar essa experiência com vocês e boa sorte para quem for entrar nesse mundo da arquitetura.